preciso te contar uma história que aconteceu em 2001. Em 2001, eu era diretor musical de um coral e orquestra de adolescente no Rio de Janeiro. E aí teve um grande desafio de gravarem um CD na época. E nós não tínhamos música. Aí o presidente na época virou para mim e falou: olha, você precisa ver quem tem música ou compor umas músicas. Enfim, eu compus as músicas do CD. Todas muito inspirada por Deus, mas tinha uma que foi bem diferente na criação dela. Eu estava dormindo e aí de repente eu ouço a música claramente com o coral cantando nos meus ouvidos, bem claro, como as vozes, a instrumentação, a orquestração, tudo muito claro na minha mente. E aí eu acordei, fui direto pro teclado, escrevi a música, e, enfim, fiz arranjo, fomos pro estúdio, gravamos. E o coro, na época, olhou e falou: nossa, essa música é linda, essa que vai ser a música do CD, e, enfim. Acabou que nós gravamos a música, fizemos a gravação ao vivo, mas essa música ela foi o título do CD, porém, uma outra música que foi mais tocada, digamos assim, que fez mais sucesso, essa música praticamente sumiu. Passaram-se todos esses anos. E aí, recentemente, eu fui vasculhar esses arquivos, ver o que poderia ser feito e tal. Bateu na mente assim, falei, vou dar uma olhada. E aí eu mexi nessa música novamente. Quando eu mexi nessa música, quando eu peguei aquele CD antigo, quando eu olhei, eu vi claramente uma voz falando comigo. Essa música é para esse tempo agora. A música é para esse tempo agora. E eu fiquei meio que sem entender. É para agora? Sim. É para sua irmã, Caterine, pelo momento que ela está passando. Aí a história da minha irmã é interessante. É um dilema, onde a gente entra com vários porquês. Dentro dessa história tem o porquê, para quê e para quem. Ela e meu cunhado sempre quiseram ter filhos. Eles quiseram ter um filho e tiveram um casal gêmeos e perdeu. E depois veio uma menina, graças a Deus é uma bênção, cresceu. Eles sempre quiseram um filho homem. E aí esse filho homem veio meu sobrinho Josué. E muita alegria, porque era o filho homem, o meu cunhado é muito feliz que ele queria um filho homem, minha sobrinha também queria um irmão, minha irmã, todo mundo muito feliz, a gravidez muito tranquila, tudo foi uma bênção, tudo foi muito, muito legal. Eles viveram o momento. Eu, devido ao meu trabalho, mesmo distante, né, em locais diferentes do país, e acompanhava de longe, né, via a situação e tal, mas infelizmente durante o parto teve alguns problemas hospitalares, que não convém contar, mas enfim, eu sei que ela sofreu muito durante o parto, ele sofreu bastante, e aí ele nasceu com várias intercorrências devido a isso. E aí entra já o dilema Josué, né? A experiência ali para todos nós, para a família e para amigos e parentes, enfim, todo mundo que cercava ele. E a gente de longe, como eu era de outro estado, acompanhando e sofrendo junto, à distância. E veio Josué, e aí entra para o hospital, sai do hospital, internação, não internação, Josué ele vem crescendo, aí apresenta melhoras, e a gente acompanhando distante, e enfim, até que Deus vai e leva o Josué. E aí a gente entra naquele dilema do por quê, para quê, para quem? Essas são perguntas que no meio da situação pode dizer, só podia falar e que Deus estava no controle de tudo. Essa era a única resposta ali, gente. Ai, eu tô chorando.
Eu acredito que tem, sim, com certeza, um propósito de Deus nisso. Não no sentido de que ela sofra, mas um propósito bem maior, bem além do que aqueles que a gente consegue enxergar, né, com os nossos olhos. E eu consigo enxergar ela facilmente nesse cenário aqui, sabe? Não só no que ela viveu, mas no que ela ainda irá viver, né? Sobre o testemunho que ela já conta e que ela ainda irá contar com tudo que ela passou. Eu tive a oportunidade de cuidar do Josué durante a internação dele. E uma das coisas que mais me marcou foi a força da família. Mesmo em meio a tanta dor, a mãe dele sempre transmitia fé pra gente. Catarina é uma mulher de muita fé. Existem histórias que vieram para marcar a vida da gente. E a história de Josué foi uma dessas histórias. Eu estive passando alguns dias com Caterine no hospital, estive visitando, orando, intercedendo, e ali eu vi uma mulher, uma mãe que sofria, sentia dores, dias de angústias, mas também eu presenciei uma leoa. Ali naquele hospital eu presenciei uma mulher cheia de fé. E agora com o projeto A Tua Graça chegando, esse projeto só veio para trazer e nos relembrar que a mão do Senhor estava com eles naqueles dias. O projeto A Tua Graça veio trazer palavra de força e palavra profética, onde a história de Josué e a pregação do Evangelho será levada para muitos povos. Deus te abençoe. Esta canção representa a luta de uma mãe, de uma família que enfrenta batalhas pela luta de seu filho. No livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Significa, isso nos revela o amor de Deus e o seu cuidado. Não significa que você vai ser isento de problemas, não. Você vai enfrentar suas lutas, seus problemas, mas sabendo que a graça de Deus te sustenta. Ela renova as suas forças. Para cada dia de enfrentamento, existe uma graça que vai te acompanhar. A sua fraqueza, ela é transformada pelo amor e pelo cuidado de Deus. Eu que vivi momentos difíceis com a Caterine no hospital, com o Josué, e vi todo o processo de perto. Acompanhei, fiquei com ela na internação, fiquei com ele na internação, na UTI. Foram procedimentos difíceis, dias difíceis, e aprove o Senhor, né, levá-lo. E foi um momento difícil para ela, quanto mãe, para a família, né, para a irmãzinha, para o esposo. E hoje vê o Senhor restaurando, levantando, e ela levando a palavra do Senhor por todo lugar que passa. Isso é graça. Gente, assista o vídeo, só assista. Olá, tudo bem? Eu sou a Caterine, eu sou a mãe da Aline e a mãe do bebê Josué, o bebê Milagre. E hoje estou aqui para compartilhar com vocês esse testemunho da graça de Deus. Esse testemunho que não é só meu e nem só de Josué, é da nossa família. Um testemunho que foi gerado em oração. O Josué foi um bebê muito desejado. A Aline fez campanha de oração para que ele viesse ao mundo. E Davi também, daquela ansiedade. Eu tinha receio devido a perdas anteriores que eu tive. Mas quando eu soube que estava gerando Josué, eu fiquei muito feliz, muito grata a Deus. Apesar de Deus já ter na eternidade um projeto, um plano, e Ele escolheu e convidou a nossa família para viver esse testemunho. Existem dores que Ele confia a pessoas específicas. Então, no início dessa minha fala, eu quero já dizer a você que de repente esteja vivendo algum testemunho, passando por alguma situação difícil, você não está passando por isso porque Deus não te ama. Muito pelo contrário, Ele te ama e Ele sabe que pode contar com você. Ele sabe que ainda que Ele abra uma porta de fuga no meio dessa situação, Ele sabe que você não vai sair, não vai fugir, não vai desistir, porque você é forte, é corajoso.
E esse testemunho foi um testemunho que foi gerado em amor e também com muita dor. Por que em amor? Porque nós nos apaixonamos pelo projeto de Deus, pelo presente de Deus, que foi Josué. A chegada do Josué ao mundo foi uma chegada muito difícil, porque o meu parto foi através de médicos muito negligentes, né? Eles foram extremamente violentos, truculentos e tiveram várias condutas que não era uma conduta que condizia com a profissão e com o que eles deveriam fazer. Então ele chegou debaixo dessa situação difícil, porém, quando nós tivemos a oportunidade de encostar nele, olhar para ele, eu acho que ele já percebeu ali o quanto ele era amado. Foram 53 dias de luta na UTI neonatal, onde de fato eu tive que lutar com o céu pela vida do Josué e em vários momentos perguntar a Deus: Senhor, onde está essa luta? Eu tenho que dar ordem a quem? É o inimigo para soltar a vida dele? Eu tenho que fazer o quê? Clamar ao Senhor para liberar a vida dele para mim, para que nós possamos levar ele para casa, levá-lo para casa. E em vários momentos eu tive ali de batalha, de fato espiritual, orando. E nesse cenário aqui, em frente a esse quadro, eu lembro que quando eu saí, a primeira alta que eu tive do hospital, eu sentei aqui e pedi oração pelo meu filho. Eu lembro que eu estava com um olhar pesado naquele primeiro vídeo, porque eu estava com as falas do médico na minha cabeça. Eu estava com um filho internado numa UTI, eu estava vivendo algo assim que eu nunca vivi na minha vida. Então eu estava com um olhar muito pesado. Algumas pessoas questionaram: por que você está assim? Ele está vivo. Mas não era só isso. Eu estava carregando muitas emoções, muita coisa, e tentando assimilar tudo. E foi aqui que eu pedi oração. E hoje é aqui nesse mesmo lugar que eu venho agradecer a você, Exército de Deus, que durante 1 ano e 4 meses de vida de Josué lutou conosco, orou conosco, clamou conosco, nos ajudou a vencer essa batalha. E de fato, viver tudo que nós vivemos é somente com a graça de Deus. É você olhar para o impossível e entender que ainda assim Deus pode fazer. É você receber um turbilhão de notícias. Uma notícia dizendo que não tem jeito e você falar: vai ter solução, Deus vai agir. E outras vezes, quando a sua fé se acaba e você desaba, você sentir a graça do Senhor te abraçando e te dando força para se levantar. Olá, meu nome é Kátia, eu sou técnica de enfermagem, faço parte da equipe da onde Josué teve internado com seus pais, né? Eu já presenciei muitas situações ali dentro do CTI, né, daquele hospital. Mas o que eu pude ver dentro daquele leito foi algo fora do ordinário. Porque o tempo todo eu vi o agir e o mover de Deus dentro daquele leito. O tempo todo eu senti a presença do Espírito Santo na vida do Josué e de seus pais. Eu passei a maior parte do tempo com ele, e todas as vezes, a maioria das vezes, eu estava com Caterina, porque ela ficou a maior parte do tempo, né, cuidando do seu filho. E foi lindo ver a forma como ela conduzia toda a situação, em meio à dor, em meio à tristeza, ao sofrimento, prognósticos ruins, em meio à incerteza. Ela decidiu se manter firme. Ela decidiu ter fé o tempo todo. Em nenhum momento ela duvidou que Deus curaria o seu filho. A todo momento ela confiava. E isso foi lindo. Ver toda aquela força que ela tinha, toda aquela dedicação. Ela decidia sorrir, sabe? Em meio à tristeza. Algumas vezes, né, eu entrava no leito ali para cuidar, né, prestar meus cuidados.
E a maioria das vezes quem saía dali, na verdade, curada e tratada era eu. Porque eu olhava ao redor, né, via aquela situação, e eu olhava para ela e eu pensava, como pode uma pessoa estar passando por tanto sofrimento, né? De ver o seu filho passando por tanta dor, por tantos momentos ruins. E a pessoa, Caterine, não perdia a fé, sempre sorrindo, sempre amável, tratando bem a todos à sua volta. Em nenhum momento vi Caterine murmurando ou se queixando de algo. Mas o que eu via era uma mulher que exalava Deus. Uma mulher que falava de Deus, uma mulher que orava e que não perdia a fé em nenhum momento. Eu me sinto muito grata, muito feliz de ter feito parte desse momento, de ter presenciado, que foi algo assim que vai ficar marcado para minha vida, assim, pro resto da vida. Que a história do Josué venha alcançar muitas vidas, sabe? Vidas de muitas famílias, muitos pais, muitas mães que estejam passando por essa situação. Que eles, como a Caterine e seu pai, nunca percam a fé. Que lutem até o fim. E que acreditem que Deus pode curar, que Deus pode transformar, Deus pode restaurar a vida, a saúde de todos, né, e de tudo. Que vocês nunca percam a fé. Primeiro eu quero agradecer muito a oportunidade de estar tendo contato com esse clipe, de poder ouvir essa música e ver de fato o quanto vocês conseguiram transcrever, né, nessa canção parte do que a família do Josué vivenciou conosco nesse momento tão difícil. Essa família, ela teve a capacidade de, mesmo no sofrimento, mesmo diante de tanta dor, ela teve a capacidade de ensinar também a equipe, né? Ensinar sobre fé, ensinar sobre resignação e ensinar o quanto que nossa dor pode fazer com o outro, né? Tentando ajudar o outro. Então fica aqui, primeiro, meus parabéns e segundo, o meu agradecimento também, né? Em tudo dai graças, eu dou muita graça, sou muito grata por ter tido a oportunidade de cuidar do Josué, de cuidar dessa família e ainda participar da vida deles depois de tantos momentos difíceis, tá? Eu quero parabenizar todos vocês por esse projeto e dizer que eu sigo aqui à disposição para o que vocês precisarem. Um beijo grande. Olá, eu me chamo Débora, eu sou a psicóloga e pude acompanhar a família de perto nesse processo. Como psicóloga, eu pude ver por muitas das vezes a fragilidade humana se manifestar, mas a fé e a graça de Deus superabundar. Em todos os momentos, a fé e a esperança nunca saiu do meio familiar. E hoje podemos ver o legado que o Josué nos deixou, para que podemos contar e declarar que foi feita a vontade do Senhor no meio familiar. Quando eu recebi esse vídeo para assistir, eu não tinha noção da profundidade que esse vídeo alcançaria. E isso mexeu muito comigo, porque me fez reviver uma história muito, mas muito impactante. Eu vivi com uma amiga, uma irmã, que ela é a prova viva de que a graça de Deus basta. Porque a graça de Deus, ela muitas vezes é imperceptível aos olhos, mas é sentida no coração. E essa história, ela vai transformar a sua vida, como a de 1000 outras pessoas que já vem transformando. Esse é o Josué. Ele vai impactar a sua vida também, tenho certeza disso. Foram inúmeras vezes recebendo notícia naquela UTI NEL
E eu não sei, nós temos uma igreja muito próxima ali ao hospital, eu não sei quantas vezes eu descia aquela rua ali que era próxima à Dutra, para ir para a igreja, eu não olhava pista, não olhava sinal, eu só atravessava. E quantas vezes a graça de Deus me abraçou e não deixou que acontecesse nenhum acidente. Porque Deus sabia que a minha cabeça não estava bem, eu precisava buscar o altar. Todas as vezes que eu recebia notícia difícil, eu corria para a igreja, que era bem próximo, e ali eu ficava orando. Eu agradeço muito a Deus pela vida da minha igreja, pela mídia da minha igreja, que em diversos momentos eu estava em situação assim deplorável, mas eles não fotografavam o meu estado, eles só oravam por mim, e eu voltava para o hospital confiante, acreditando que Deus iria fazer algo, como Ele fez. Meu filho saiu daquela UTI NEL, teve que passar por várias outras situações, fomos para um outro hospital. Nesse outro hospital ele foi submetido a uma GTT, que era uma gastrotomia, né, para que ele pudesse se alimentar. E ali novamente eu vi a graça do Senhor se manifestar, porque na minha cabeça eu falei, meu Deus, como que eu vou cuidar disso? E aí quando ele saiu da cirurgia, a médica maravilhosa, a doutora Elaine, ela falou assim, eu vou deixar sua filha ver o irmãozinho. E quando a Aline chegou perto dele e ela viu a sonda, ela falou, nossa, que bonitinho, mãe, que legal, a gente vai conseguir dar conta. E aquilo para mim foi a graça do Senhor me ensinando que eu, como adulta, estava desesperada, preocupada, e ela, como uma criança, ela falou assim, ih, que bonitinho, vai dar certo, nós vamos conseguir. Ao receber esse vídeo, me trouxe à memória uma mãe que havia dias que a força acabava antes da luta. Os planos se desmontavam, a porta se fechava e o chão sumia. Olhava em volta e não via saída, só havia cansaço. Mas essa mãe entendeu que havia um propósito e que mesmo sem entender o porquê, sentia vir de dentro dela uma superação. Essa superação é através da graça de Deus. A graça de Deus é assim. A graça de Deus nos faz superar o insuperável. Essa mãe teve um filho, e esse filho se chama Josué. Josué veio, Josué transformou, Josué foi impactante na vida de muitas pessoas. E essa história vai ser impactante para você também. Então, no meio disso tudo, o Senhor nos ensinou a ver a beleza do processo, apesar da dor. Eu consegui, muitas vezes, em momentos difíceis, em reinternações, eu conseguia pegar meu filho no colo, apesar de fios, de várias coisas, e dançar com ele, cantar para ele, e ser alegre, porque eu precisava mostrar para ele a mãe alegre que a Aline conhece. E ele só estava conhecendo a mãe triste, chorando. Então eu botava na minha cabeça, não, ele precisa conhecer a mãe feliz, a mãe que eu sou. Então, mesmo das dificuldades, eu tentava mostrar ali para o Josué que ele tinha o melhor ambiente possível, que ele era amado. Então foram muitas experiências em hospitais, campanhas de oração. Eu tive amiga de jornada, Suelen, ela inclusive vai fazer um depoimento, e houve uma vez que no segundo mês dele de internação em um outro hospital, nós fazíamos uma campanha de oração. Então nós orávamos 3 da manhã, orávamos meia-noite, orávamos 6 horas da manhã, para que Deus de fato entrasse com o poder dele e nos liberasse daquele ambiente hospitalar. Então eu vi a graça do Senhor se manifestar de várias formas. Eu, em momentos de aflição, chorando pela minha situação, eu via mães em situações piores chorando, então eu engoli o meu choro e ia acolher essa mãe. Na verdade, eu vejo que o Josué, ele veio para cumprir um propósito, né? Eu já passei por outras situações de perdas, mas o que eu fazia? Eu orava, me levantava e seguia em frente. Quando Deus mandou o Josué, Deus falou, não, eu quero que você de fato passe, aprenda e transborde na vida de outras pessoas. Ou seja, seja bênção, gere um testemunho na vida de outras pessoas. Então, essa música
tua graça, na verdade, é um transbordar de Deus. É o nosso testemunho, de fato, sendo transmitido, né, na vida de outras pessoas. Que você, mãe, você, pai, você, irmão, que está passando pelo luto, entenda, é uma fase, né? Alguns demoram mais tempo, outros demoram menos tempo, mas é uma fase que um dia eu sei que será mais leve. Nós estamos atravessando e nós decidimos atravessar caminhando. E estamos voltando a viver. Faltando um pedaço nosso, sim, mas administrando essa dor, sabendo que ela existe, sabendo o que aconteceu de fato, mas caminhando, porque nós estamos caminhando em lágrimas, mas semeando, né? Semeando esperança para você que está assistindo o vídeo, semeando fé para você que acha que não tem mais jeito. Eu vim aqui dizer que existe vida após o não de Deus e você precisa viver essa vida. A dor da perda, seja de um filho, de um sonho ou de um ciclo, deixa um vazio profundo na alma. A perda dói, mas a graça nos lembra que a dor não tem a última palavra. O amor de Deus permanece inabalável através da sua maravilhosa graça. Às vezes eu escuto assim: nossa, Caterine, você é muito forte, a sua família é muito forte, nossa, eu não suportaria. Eu não vejo assim, eu vejo que literalmente foi o poder do Senhor se aperfeiçoando na nossa fraqueza. Literalmente foi a graça de Deus nos sustentando, porque se não tivesse um exército de oração, nós teríamos sucumbido. Todas as vezes que Josué entrava em intercorrência, eu ligava para as minhas amigas de oração, ligava para a mulher de Deus da minha igreja, que a gente sempre tem a irmã de oração, que dirige a oração, pastora Kedma, pastora Edna, entre outras, minha mãe. Eu reunia essas irmãs, eu mandava mensagem, ora aí agora, mas eu também estava orando. Você entrar para viver um processo desse somente com oração. Relógio de oração, jejum, amigos presentes. E nós também temos que ter muito cuidado, porque tem momentos que tem amigos que não conseguem estar presente, mas estão sendo suporte de oração. Tem pessoas que aguentam ver a sua dor, tem pessoas que conseguem viver a dor com você, tem pessoas que não conseguem nem chegar perto, porque é difícil, não sei lidar com isso, mas ora, fazem um caminho para que você consiga atravessar. Então, Caterine, você perdeu alguns amigos? Não. Eu entendi que cada um tem uma limitação para passar o processo com o outro. E cada um se colocou no seu lugar. Mas em momento algum, nós nos sentimos abandonados. Porque o Senhor estava conosco. O Senhor levantou um exército. O Senhor levantou a minha casa, meus irmãos, a minha família, a minha parentela, para estarem, as minhas cunhadas, para estarem comigo, os meus sobrinhos. Então, assim, o Senhor nos cercou de fato, né? Os nossos pastores, né? Todos ali vivendo o propósito conosco. E acho que um dos maiores segredos de atravessar esse momento de hospital foi não parar. Eu lembro que o Davi falava para mim assim: Caterine, eu vou ministrar. Aí daqui a pouco eu falava: Aline, tem hoje culto dos adolescentes. E eu vou ficar no hospital. Então, assim, nós sabíamos em a posição que cada um tinha que estar no meio da batalha. E parar não era uma opção. Parar nunca foi uma opção. Com o Josué no hospital, nós não paramos. Com o Josué em casa, nós não paramos. Nós colocávamos equipamentos na mochila e levávamos ele para a igreja. Se ele estivesse bem de saúde, estivesse ok, com as proteções devidas, nós fazíamos. Porque nós não podemos parar. Se o Senhor ele te chamou, te convidou, te convocou para atravessar, para viver uma missão, nós temos que cumprir na íntegra, porque fiel é o que prometeu. Ele que sustenta. Ele só nos dá aquilo que de fato nós possamos, né? Ele só dá aquilo que é possível suportar, que ele sabe que você vai aguentar. Ele sabe que a nossa estrutura é pó. Ele sabe que nós somos pó. Então ele só vai dar na medida que de fato nós possamos aguentar. Eu estava perto do pastor Davi, da Caterine e da Aline num dos momentos mais aflitivos de suas vidas. Depois de receber Josué como um presente do céu, Deus em sua soberania o tomou de volta. Dor, frustração, tristeza, porém não pararam, continuaram.
Pouco mudou a rotina, apenas um tempo de hospital. Fora isso, trabalho, pregação, colégio, vida normal. O que os manteve de pé? Somente a graça do Salvador. É a graça que pode nos manter de pé no dia mau, no dia da aflição, no dia da perda, no dia da dor. Que Deus abençoe essa família e que da perda humana que nós tivemos, eles possam tirar lições para abençoar outras vidas. Graça, graça de Deus. Mas eu vivi milagres assim incríveis. Teve um dia que Josué teve uma parada cardíaca. E nesse dia foi desesperador. Eles tentando e ele não voltava. Aí eu comecei a falar: Josué, em nome de Jesus, volta. Josué, em nome de Jesus. Josué, em nome de Jesus, volta. Aí o médico falou pra mim assim: não é ele, é o corpo dele. Eu falei: corpo do Josué, órgão do Josué, obedeça a voz do seu Senhor e volte. E naquele dia ele voltou. Por quê? Caterine, por que você não falou no final e ele não voltou? Porque o propósito de Deus não era levar ele naquele momento. O propósito de Deus era glorificar o nome dele. Então, por várias vezes eu vivi cenas de orar e Deus trazer meu filho de volta. Mas teve um momento que ele falou assim: ele é meu. Ele é meu. E não adianta mais você pedir, porque ele já cumpriu o propósito dele. E aí, pra mim, foi o momento mais difícil, porque ouvir o não de quem pode te dar tudo é terrível. E Deus falou assim pra mim: eu não vou te devolver. Ele é meu. Eu só pude abraçar. Eu abracei, agarrei e falei: Deus, me dá. Eu te obedeci. Eu fiz como Abraão. Eu te entreguei. Eu vivi o teu propósito, me devolve. E ele falou: não, agora você vai viver um testemunho. E nós estamos aqui vivendo testemunho. Nós poderíamos não falar mais sobre isso, colocar uma pedra em cima e deixar passar, curtir a dor e passar. Mas Deus nos escolheu para dizer que existe vida após o não dele. Existem não que Deus nos dá para nos lançar mais longe, porque eu tenho pregado em alguns lugares e eu tenho recebido muitos testemunhos de mães que falam: estou há 10 anos passando luto, estou na depressão há mais de não sei quantos anos e acho que acho que não é possível sair. Mas hoje, vendo o que Deus fez na sua vida, é possível sim. Então, assim, às vezes nós passamos por momentos difíceis, por adversidades, para gerar um testemunho, para libertar a vida de alguém, para alcançar a vida de alguém. E é isso. Nós decidimos não parar, decidimos continuar para alcançar vidas que de repente estejam aprisionadas na dor. Levanta desse chão, levanta, aí não é o seu lugar. Em uma das internações de Josué, teve uma vez que eu não aguentei, eu surtei no hospital, eu sentei no chão, que eu chorava muito. E uma médica, a doutora Aline, chegou para mim e falou assim: levanta desse chão, que o chão não é o seu lugar. Ela sentou comigo no chão e ela foi me dando a mão e levantando. Vamos, Deus não te chamou para você ficar nesse chão. E é o que eu estou fazendo aqui agora com você, é o que nós estamos fazendo. Dá a sua mão, segura firme, levanta desse chão. Esse chão não é o seu lugar. A graça de Deus hoje te abraça e te alcança. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, eu me chamo Leonardo Cabreira, sou amigo, irmão e colega do nosso querido Samuel Desidério, que é o compositor da canção Tua Graça. E quando ele me enviou essa canção e eu pude ali olhar o clipe, escutar a canção, no meu coração despertou aquilo que a palavra de Deus nos diz, que a graça dele é que nos basta e o seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E conhecer esse maravilhoso testemunho também tocou meu coração, que mesmo diante das nossas fraquezas, das nossas lutas e dificuldades que muitas vezes são sobre-humanas, nós temos a graça de Deus para nos fortalecer e nos dar ânimo para vencer todas as barreiras. E que essa canção possa alcançar o seu coração desta maneira. Amém.
vídeo necessário para esse tempo, onde outras mulheres que passam, né, ou que passaram por esse momento tão difícil, tão delicado que é o luto, ele vai ajudar a encorajar mulheres, a dar esperança que dá para continuar, dá para seguir em frente. E o meu desejo é que esse lindo testemunho, que esse legado funcione como um abraço da graça divina a todos aqueles que irão assistir. O que eu aprendi para quem não sabe, o Josué, ele, em virtude do nascimento, a falta da oxigenação no cérebro, deixou ele com paralisia cerebral, motora, e no caso dele foi muito, muito grave. E com o tempo eu fui descobrindo, né? O diagnóstico dele era um diagnóstico com mais de 5 CIDs, mas ainda assim eu conversava com ele e ele entendia, sabe? Os médicos da UTI Neo diziam assim, não tem jeito, ele vai vegetar. Ele não vegetou, ele não era uma criança vegetativa. Ele era uma criança que interagia, ele tentava pegar as coisas, a gente colocava ele, eu tenho um vídeo dele pequenininho, que eu coloquei ele no bebê conforto no meio da cama, e ele foi dando o jeito dele de sair, e conseguiu sair. Conforme nós fazíamos fisioterapia, ele reagia, ele levantava, ele sentava. Eu tentei ensinar palavras a ele, e até antes da última internação, no meio da madrugada, assim, do nada, ele fez, ai, ó, falou assim, e aí eu levantei correndo, você falou, a Aline veio correndo, você falou, que lindo. Então ele era uma criança que interagia, porque nós buscávamos interagir, falar com ele. Eu cheguei aí para a igreja com ele algumas vezes, e ele olhava as outras crianças ficando de pé, e aí ele começou a ficar agitado, e aí eu fui, peguei ele, coloquei no chão, aí ele sustentou, corpinho em pé, e queria fazer como as outras crianças. Então, assim, ele era uma criança, ele era um milagre, porque para a medicina ele seria paraplégico, mas ele mexia tudo que os médicos achavam que ele não ia mexer. Quando a Caterine estava grávida, esperando o Josué, eu tive a honra de, no dia do lançamento do meu livro, na hora que ela foi pegar o livro comigo e nós fomos tirar uma foto, ela estava com a barriga enorme. Eu me lembro de eu fazer carinho na barriga dela, dar um beijo, e ela dizia assim para mim, ele é seu afilhado. E ali naquele dia, eu abracei o Josué. E quando o Josué nasceu, e houve todas as intercorrências, onde ele teve todos os problemas, né, causados por conta do seu nascimento, de tudo que aconteceu naquele dia, só vinha no meu coração uma coisa: ele não deixa de ser meu afilhado porque ele é uma criança especial. Então eu me senti ainda mais na responsabilidade de ser uma madrinha presente. E foi assim. Durante 1 ano e 4 meses de vida que o Josué teve, eu procurei ser bem presente no hospital. Nós passamos muitas coisas juntos e eu vi a graça de Deus sendo derramada sobre o Josué o tempo inteiro. E sobre nós, que estávamos ali naquele processo de hospital, de internação, de ver o Josué nos dar muitos sustos, de quase ir muitas vezes. Mas o Senhor foi bondoso, deu 1 ano e 4 meses de vida para o Josué. E o Josué me ensinou que a graça de Deus, ela é real. Que se não fosse pela graça, nós não teríamos suportado. Se não fosse pela graça, nós não estaríamos aqui continuando e levando o legado que o Josué deixou de resistência, porque ele foi um menino extremamente forte e resistente. Eu estou muito feliz de poder participar desse momento, dessa linda homenagem à vida do Josué e principalmente a Deus, pelo legado que o Josué deixou. Eu segurei o milagre, eu carreguei o milagre, eu gerei o milagre. E no meio disso tudo eu aprendi muitas coisas. Exemplo, ele tinha disfagia, ele não engolia saliva. E então nós tínhamos que aspirar, usar uma medicação e aspirar. E eu precisava, às vezes, estar em trânsito e não conseguia levar o aspirador. Uma amiga minha me abençoou com o aspirador e eu não conseguia levar o aspirador. Então eu falei, Deus, me dá a sua criatividade, eu tenho a mente de Cristo. Então eu peguei um motorzinho, peguei sonda, fui testando com a minha filha aqui, com o Davi. Eu falei assim, eu vou inventar um aspirador, porque eu preciso, se acontecer alguma coisa no carro. E aí nós criamos um aspirador portátil e nós viajamos, nós fomos para Natal com esse aspirador e passamos lá 7 dias tranquilamente, não tivemos nenhuma intercorrência, aspirava certinho e com baixo custo, porque quem tem um filho atípico, e dependendo do nível de gravidade, as coisas são muito caras. Então,
eu pedia a Deus criatividade. Deus enviava o recurso sempre, mas eu pedia criatividade, porque tinham coisas que tinham que ser criativas. Uma outra coisa que nós fizemos foi uma roupinha para GTT dele, porque ficava grudando na barriga e se ficasse gerando atrito poderia machucar. E tem um negocinho chamado pólimer que custa um pouco mais. Eu falei, Deus, me dá uma criatividade, porque eu preciso fazer de alguma outra forma. E aí eu cortei, consegui um cicatrizante, cortei, coloquei, encaixei, nossa, deu certo. Só que ficava saindo. Aí eu falei, não, nós temos que dar um jeito de vestir. Então, sempre a Aline, minha parceira de criatividade, minha filhona, nós criamos uma roupinha, nós cortávamos e encaixava, vestia GTT e não danificava. E isso até eu fazia no hospital, quando eles traziam um outro tipo de protetor, eu cortava desse jeito e vestia, porque não ficava saindo. Então ele não gerava atrito. O Josué ele ficou internado, ele não ficou machucado, não ficou com, acho que é ascari, né? Não ficou com nada disso, porque nós tínhamos um cuidado assim surreal com ele, a equipe médica também, e nós tínhamos esses detalhes. Então assim, a alimentação, eu lembro que a fonoaudióloga dele, a Donária, eu falei assim, eu não tô conseguindo fazer, eu tô com medo. E ela falou pra mim, você é a mãe da Aline. Como que você fazia pra Aline? Aí eu fazia assim, assim, assim. Ela, então, você vai fazer pro Josué, só que de um jeito diferente, numa textura diferente. Então ela me ensinava que é a mesma capacidade que eu tive para cuidar da Aline, Deus me dava para cuidar do Josué. Então foram várias coisas que nós criamos para facilitar a vida do Josué. Tem uma irmã, sogra de uma amiga nossa, que eu falei assim, olha, eu preciso criar algo postural para o Josué, para que ele possa sentar melhor, uma letra, um H de tecido, assim. E eu fiz desenho, eu mandei para ela, e ela costurou e trouxe para mim pronto. Então assim, no meio de toda a luta, toda a dificuldade, Deus é aquele que desenvolve capacidade. De repente você hoje se pegou numa situação que você acha que eu não consigo, eu não tenho capacidade. Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te capacitar. E Ele só capacita onde? No meio da batalha, entendeu? Então você não está sozinha, você não está sozinho, você tem a mente de Cristo e Deus te dará a estratégia, a graça certa para que você possa superar toda essa adversidade. E Josué é levado por Deus e a gente entra naquela situação. E aí? Acabou? Fechou? Como que vai ser? E agora? É para tudo isso? Ele prega, abençoa vidas através da palavra, se dedica na oração, tanto o meu cunhado quanto a minha irmã, e para eles nada. Aí entra essa confusão dentro da gente, porque a gente não entende os planos do Senhor e os propósitos do Senhor. E aí, quando tudo isso fervilhou na minha mente, quando eu comecei a ver a letra da música e mesmo à distância, ver a minha irmã e meu cunhado se levantando, triste em um dia, no outro ali, feliz, buscando a orientação do Senhor, buscando a graça do Senhor. Enfim, foram passando, e eu fui vendo cada letra da música, que é um fato interessante, que toda vez que eu componho, né, a música vem, a gente tem a ideia da melodia, a gente faz ali a melodia e depois a gente tenta fazer a letra, assim, e aí vai pensando, né, vai tentando fazer aquela rima, aqui, ali, é uma coisa mais travada, digamos assim, mais pensada. E a letra dessa música, ela veio de forma fluida, assim, creio que foi Deus falando já direto. Escrevi isso e da mesma forma que a melodia veio, a letra veio muito fluido. E aí hoje eu vejo o que a Caterine passou, o que ela está vivendo hoje, o testemunho que ela leva através disso, e eu entendo que uma letra feita, uma música de Deus há 24 anos atrás, vê que é para exatamente esse momento. Esta música, A Tua Graça, nos prova que nos momentos de aflições da nossa vida, de angústias, que não sabemos as decisões certas para tomar, somente a graça de Deus para nos consolar, nos confortar e nos orientar. É o que você vai aprender com essa música.
que você possa ter sempre a graça de Deus na sua vida, para te dar equilíbrio emocional e espiritual, para vencer as adversidades da vida, sejam elas quais forem. Que Deus te abençoe. E aí veio a ideia da gente fazer o clipe dessa música, conversar com os colegas que gravaram, a gente clonou a voz e falou com um colega produtor musical para ver o que ele podia fazer, arrumar, organizou, e a gente arrumou esse arranjo junto com o clipe, e vocês vão assistir agora exatamente a história que aconteceu, contada em um clipe dentro de uma música, de uma letra de Deus para esse momento, e que vai abençoar muitas vidas, muitas mães que estejam passando por esse momento, vai se encontrar nessa música e vai saber que a graça de Deus é que sustenta. Então eu quero que vocês fiquem aí com esse clipe bonito, abençoado, com essa música, Tua Graça. Eu quero mais da sua graça, eu quero mais do seu amor, mesmo sabendo que me basta. É bom ouvir sua voz me dizer: eu quero mais da sua graça, eu quero mais do seu amor, mesmo sabendo que me basta. É bom ouvir sua voz me dizer: eu quero mais da sua graça, eu quero mais do seu amor, mesmo sabendo que me basta. É bom ouvir sua voz me dizer: graças, Senhor, graças, Senhor. Quero sentir o seu amor. Graças, Senhor, graças, Senhor. Quero sentir o seu amor. Graças, Senhor, graças, Senhor. Quero sentir o seu amor. Graças, Senhor, graças, Senhor. Quero sentir o seu A graça do Senhor é sobre a sua vida.